feliz por podermos estar juntos mais um sábado, na presença do Senhor e na companhia dos queridos irmãos e amigos para prestarmos esse culto de adoração ao nosso Deus. Damos, portanto, boas-vindas a todos vocês, aos irmãos dessa igreja, aos habitantes de Aveiro, aos membros das igrejas vizinhas ou de Portugal, mas nós damos as boas-vindas também a gente de fora, temos pessoas da África, temos estudantes da Espanha, né? Temos aqui um futuro pastor, o Emanuel, a família e a esposa, a família que está a acompanhar, são muito bem-vindos, já nos conhecemos desde os acampamentos do Algarve e Alentejo, não é? Hoje, por acaso, eu não fui no Campuri, estou aqui com vocês. Temos mais ou menos 65 jovens e pessoas desta igreja no Campuri, por isso que a igreja está mais vazia um pouquinho, normalmente temos mais pessoas, mas as visitas vieram preencher, trazendo-nos alegria e motivação para estarmos juntos. Também quero agradecer o quarteto que apresentou esta música maravilhosa, não é? Duas pessoas no vocal e dois instrumentais, que se não fossem os instrumentais, não ficaria tão bonita assim, não é? Deus foi louvado. E na época da Páscoa, essa época do ano, nós lembramos a morte de Jesus, não é? Porque Páscoa lembra o Cordeiro. Páscoa lembra Jesus que morreu por nós e que ressuscitou e que está e que voltará para nos buscar. Isso é Páscoa. Páscoa cristã não pode ser associada a chocolate, nem a ovos e nem a coelhinhos tão bonitinhos que ficam a saltitar por aí, não é? A verdadeira Páscoa é aquilo que 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: não foi por meio de prata ou ouro que fomos redimidos, mas pelo sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Portanto, a verdadeira Páscoa envolve Jesus perdoando os nossos pecados e nos capacitando a vivermos uma vida de santidade. Portanto, Páscoa é festejar a nossa libertação do Egito do pecado. Significa Jesus habitar em nosso coração, perdoando os nossos pecados do passado e dando-nos condições de vida eterna, presente e futura. Portanto, a Páscoa não pode ser só um feriado nacional. Páscoa significa libertação, porque a própria Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. A verdade é o Cordeiro que foi morto e o seu sangue é capaz de purificar a nossa vida de todos os nossos pecados. Houve um teólogo famoso, dizem que foi o maior teólogo protestante do mundo, Karl Barth. Ele foi um suíço e escreveu bonitos livros. Ele disse assim: quem ouviu a notícia da verdadeira Páscoa não pode mais andar por aí com uma fisionomia de funeral e levar a existência desprovida de alegria e de esperança. E é verdade, não é? Então, quem ouviu a notícia de Jesus, da Páscoa, é feliz, é alegre e transmite alegria e motivação. A propósito da música que nós ouvimos e também do primeiro hino que nós cantamos, o Monte do Calvário, montanha na Bíblia é sinônimo de vitórias e conquistas. O Senhor Jesus várias vezes subiu aos montes para orar e para ministrar a palavra. Montanha, portanto, é sinal de vitória, de conquista, de sucesso. E os maiores acontecimentos tiveram lugar em montanhas. Vocês se lembram dos 10 mandamentos que foram entregues em um monte a Moisés, o Monte Sinai. A transfiguração de Jesus também aconteceu no Monte Hermon. As maiores vitórias em guerras aconteceram nos montes. Elias, com apoio divino, destruiu 850 profetas de Baal e de Azerá, Monte Carmelo. E os montes ao redor de Jerusalém também foram palco da destruição de 185 mil soldados, uma época quando os assírios queriam invadir e destruir Jerusalém. O anjo do Senhor destruiu, portanto, 185 mil soldados da Assíria. Deus escolheu uma montanha e não uma planície
para a arca de Noé pousar. Qual é o nome daquela montanha? Ararat, nós conhecemos, não é? Jesus foi tentado em um monte, na terceira tentação. O Espírito Santo levou para o deserto, depois diz a Bíblia que ele foi transportado pelo próprio inimigo para um monte, e ali foi sugerido: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. E Jesus tornou-se vencedor das tentações. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado, no entanto, não caiu em pecados. Nós podemos passar por tentações, por provações, podemos ser pressionados, mas podemos, com a graça de Deus, vencer as tentações. A cidade de Jerusalém foi construída sobre um monte. O templo foi construído sobre o lugar mais alto de Jerusalém. Onde foi construído o templo é o monte onde Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque. Qual era o nome daquele monte? Moriá. Hoje, o que está construído no lugar do templo é a mesquita de Omar, a igreja dos muçulmanos, dos árabes. Isto constitui uma grande frustração para os judeus. Qual foi a montanha mais alta que você já subiu? Aí você começa a pensar, não é? Serra da Estrela, eu estive lá, 1.900 e tantos metros, quase 2.000 metros. Estive também no Areeiro e Pico Ruivo, na Madeira. Passeio maravilhoso, temos aqui alguns irmãos madeirenses. Também estive no Mont Blanc, ele mede 4.800 metros. Nós queríamos subir quando lá fomos, no entanto, naquele dia estava autorizado subirmos só 3.500 metros. Qual é a montanha mais alta do mundo? O Everest, não é? Nós conhecemos muito bem. Mas há um monte que estive lá também e que senti uma grande emoção. É o Monte Calvário. É um monte baixinho, quando comparado com estas montanhas que nós falamos aqui. O Monte Calvário ou Monte da Caveira, diz a Bíblia Sagrada. Monte Calvário ou Monte da Caveira. Por quê? Porque em 1833, um general inglês, fazendo o seu turismo por Israel, ele, andando ali fora dos muros da cidade, ele entrou num jardim, num lugar que na época era muito rústico, e ele encontrou ali um buraco, e ele descobriu que ali cabia um homem que pudesse ter sido enterrado, e ele foi analisando, foi vendo, e depois olhou de onde ele estava, olhou para uma elevação de mais ou menos 30 metros, um pequeno monte, e o que ele viu e chamou bastante atenção foi uma espécie de caveira, talhada naturalmente na rocha. 2 olhos, um nariz e uma boca. Por isso, então, que a Bíblia também fala o Monte da Caveira. Muito provavelmente, foi lá mesmo que Jesus foi crucificado e também levando em conta o túmulo que ele encontrou, não é? Onde o anjo disse para as mulheres: ele não está aqui porque já ressuscitou. Então, o Monte Calvário é um monte baixo, no entanto, tem um significado muito grande para mim e com certeza para você também. E eu confesso que o único lugar do passeio que fiz a Israel que fiquei emocionado foi aquele local. Passamos o sábado ali estudando a lição, assistindo um culto que foi ministrado pela equipa de pastores que fizemos o turismo para lá, e eu comecei a imaginar Jesus naquele local. Imagine comigo, portanto, naquele monte está Jesus em uma cruz, no centro. Havia uma multidão, talvez 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, que gritava: crucifica-o, crucifica-o. E do lado esquerdo da cruz estava um malfeitor. A tradição diz que ele chamava-se Gestas. E esse malfeitor reflete o coração endurecido de todas as pessoas que hoje rejeitam a palavra do Senhor, porque ele rejeitou. Mas do lado direito estava um outro malfeitor, o bom ladrão, que a tradição atribui o nome de Dimas. E esse homem, então, tinha ouvido falar de Jesus, tinha ouvido falar da volta de Cristo, desse Jesus que salva, que redime, que restaura, mas que iria voltar, e ele percebeu que estava do lado desse Jesus Salvador. Ele falou: é a minha chance,
É a minha oportunidade. Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E Jesus falou, em verdade te digo hoje que estarás comigo no meu paraíso, no paraíso. E ele então morreu com aquela esperança. Ele arrependeu-se. Isso mostra o coração de todas as pessoas que, mesmo metidas em pecados, mesmo envolvidas em suas vidas, em sua vida distante de Deus, um dia recebe o Evangelho, arrepende-se dos pecados e a pessoa é salva. E no centro estava Jesus, com os braços abertos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus como que dizendo, hoje é o dia da salvação. Se ouvirdes a voz, não endureçais o coração. Um museu em Roma exibe o que seria o quadro mais antigo da crucificação de Jesus. É apenas uma pintura rabiscada na parede. Eles encontraram numa parede qualquer, eles retiraram e levaram no museu o seguinte quadro. O desenho mostra um homem crucificado com a cabeça de um burro estendido sobre a cruz. E diante da cruz está um outro homem com a mão levantada em sinal de adoração, e sobre a cabeça desse homem foram escritas as palavras em latim, Alexandre adora a Deus. É um quadro estranho, é um quadro esquisito para representar aquilo que seria a crucificação de Jesus. Por quê? 2 pontos eu trago aqui. O primeiro ponto é que todas as religiões reconhecem que Jesus morreu em uma cruz. De uma forma ou de outra, interpretando assim ou assado, interpretando diferente do que a Bíblia apresenta, mas eles têm a ideia de que alguém morreu para salvar a humanidade. É uma sátira, é uma expressão de incredulidade, esse quadro, mas reflete que mesmo os não cristãos, ou até os cristãos que não querem, que dizem ser cristãos, mas que são ateus e que não querem compromisso nenhum com a palavra, admitem a ideia de que Jesus morreu. Agora, a cruz de Cristo, para os que vão ser salvos, é uma maravilha. Nós cantamos sobre a cruz de Cristo, nós amamos a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, para aqueles que se salvam, é o poder de Deus, mas para aqueles que se perdem, é a loucura, diz a Bíblia Sagrada. E em Lucas capítulo 23, 48, nós lemos esse texto que diz assim, Lucas 23, 48, se você quiser acompanhar comigo, diz que a cruz foi um verdadeiro espetáculo, e o universo todo presenciou, não só as multidões que ali estavam, talvez 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, mas o universo todo presenciou o momento da cruz. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Depois, quando vamos em 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, nós vemos esse duplo sentido da cruz, para os que se perdem e para os que são salvos. Certamente a palavra de Deus, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de nós para que, nesses momentos de reflexão sobre a verdadeira Páscoa, Jesus morrendo na cruz e ressuscitando para nos salvar, nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Possamos galgar mais degraus nesta escada que nos leva para o céu. Quando Jesus esteve na cruz, ele proferiu 7 frases. Nós analisamos isso num dos outros momentos que aqui estivemos. E vou apenas relembrar estas frases de forma bastante rápida. A primeira frase, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esta foi uma oração. Segunda frase, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Terceira frase, mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí tua mãe. Quarta frase, Deus meu, por que me desamparaste? Quinta frase, tenho sede. Sexta, tudo está consumado. Sétima, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus proferiu estas 7 frases ou palavras quando estava pendurado na cruz. No entanto, durante a semana da paixão, a Bíblia relata 8 momentos que Jesus orou.
A oração foi uma marca importante na vida de Jesus. E nós analisamos na Semana de Oração dos Jovens sobre o valor da oração. E Jesus deixou-nos esse exemplo. E é claro que ele orou mais vezes, porque ele era um homem de oração, ele dependia do Pai, ele tinha intimidade com o Pai. Ele orava não só para buscar poder, para vencer este mundo, para dar-nos o exemplo e para salvar a humanidade. Ele orava também porque ele amava o Pai e queria estar em íntima comunhão com Ele. 8 vezes Jesus orou e a Bíblia relata. O primeiro relato está em Mateus 26, versos 26 e 27. Eu peço que você abra a Bíblia, se puder, se desejar, para nós acompanharmos estes momentos que Jesus orou na Semana da Paixão. Mateus, capítulo 26, versos 26 e 27. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Aqui Jesus orou 2 vezes no contexto da introdução da Santa Ceia. Nós sabemos que na quinta-feira à noite Jesus pediu para Pedro e João irem na frente. Quando visse um homem com um cântaro na cabeça, era para abordá-lo e dizer: olha, Jesus pediu para você emprestar esse auditório bonito, que era o cenáculo, com lâmpadas, com mesas bem dispostas, com bancos, com cadeiras, para o mestre fazer a Páscoa. E o homem, então, cedeu gentilmente, através do Espírito Santo que tinha comunicado para aquele homem. E eles, então, Jesus, então, enquanto comia a Páscoa, estava lá o cordeiro, estavam lá as ervas, estavam lá todos os utensílios da Páscoa. Jesus, então, a partir da Páscoa, que era uma representação do povo judeu, ele introduziu a Santa Ceia. Por isso que a Bíblia diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu. E depois tomou um cálice e deu graças. Aqui nós encontramos as 2 orações que Jesus fez. Muito importante nós participarmos da Santa Ceia. Hoje não é dia de Santa Ceia, mas quando é oferecida a Santa Ceia, todos os cristãos, todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador pessoal, todos que querem estar no céu, são convidados para participarem, e é como se fosse uma intimação do Evangelho. É um imperativo mesmo: tomai, bebei, comei, e é importante nós termos isso em mente. Mas, nesse contexto, eu chamo a atenção para a bênção de Jesus, para a gratidão de Jesus. Jesus sempre reconheceu o Pai como o Criador de todas as coisas, e ele era grato ao Pai. Claro que Jesus esteve na criação também, mas como homem, ele colocou-se no nosso lugar para deixar-nos o exemplo. Irhan Goethe disse assim: a ingratidão é uma forma de fraqueza. A ingratidão é uma forma de fraqueza. Nunca vi homens de sucesso serem ingratos. Curioso, não é? Que as pessoas bem-sucedidas na vida têm o costume de agradecer às crianças, em algumas situações em tom de brincadeira, mas de respeito até aos animais. Alguns agradecem os idosos, têm um respeito especial pelas pessoas. Miguel Cervantes disse: a ingratidão é filha da soberba. Samuel Johnson disse: a gratidão é um fruto de grande cultura, não se encontra entre gente vulgar. E o apóstolo Paulo disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como é que nós podemos dar graças em tudo? Até nos momentos de aflição, de tristezas e de problemas? Sim, o crente tem que encontrar motivo de gratidão, porque um passado feliz dá-nos esperança, o passado infeliz dá-nos perseverança. E quando nós entendemos isso, nós sempre encontramos um motivo de agradecer a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que fala-nos a Bíblia Sagrada através do apóstolo Paulo, Romanos 8, 28.
quando aqueles 10 leprosos foram até Jesus, os 10 foram curados. No entanto, um apenas voltou para agradecer. Há um tempo atrás, no Jardim Zoológico de Brasília, portanto a capital do Brasil, encontrava-se passeando com a família o sargento Silvio Delmar. E esse militar notou que um menino chamado Adilson Costa tinha caído num pequeno lago onde tinha um casal de ariranhas. E mais do que depressa, o sargento pulou e salvou o menino. Mas o sargento recebeu várias mordidas desse animal e dias depois o sargento faleceu. A ariranha é um animal pacífico, depois você pode pesquisar, mas quando ele sente-se ameaçado no seu ambiente, ele torna-se violento. E ele então deu várias mordidas naquele sargento e ele veio a falecer. E uma homenagem foi prestada a esse homem que morreu em favor daquele menino. A esposa e os filhos do sargento estiveram presentes no funeral. O zoológico, nesta data, recebeu o nome do sargento em sua homenagem, Silvio Delmar. Estavam presentes alguns políticos, o ministro do Exército da época, o governador e alguns deputados. E um dos deputados, quando discursou naquele dia, ele fez uma observação interessante. Ele disse: o Adilson era o único que não deveria estar ausente neste momento. O menino que foi salvo devia estar ausente. Essa história é simples, mas reflete muito bem o que pode acontecer na nossa vida também, não é? Recebemos tantas bênçãos de Deus, tantos favores de pessoas também, e às vezes esquecemos de dizer um muito obrigado pelo apoio, obrigado pela ajuda. Isso faz toda a diferença e nós somos abençoados por Deus e abençoados e promovidos pelas pessoas também. Pessoas que são abençoadas por Deus transmitem as bênçãos de Deus para nós também. E nós também, quando estamos em intimidade com Deus, em sintonia com Deus, somos abençoadores de pessoas. Eu gosto dessa ideia. A ideia de eu poder dizer: Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te fortaleça, Deus te acompanhe. Eu gosto muito dessa ideia. Desejado de todas as nações, diz assim: quando os 10 leprosos foram ter com Jesus em busca de cura, ele lhes ordenou que fossem e se mostrassem aos sacerdotes. No caminho foram purificados, mas unicamente um voltou para lhe dar glória. E ele era samaritano, era um estrangeiro. É importante nós percebermos esse ponto também. Os outros seguiram seu caminho, esquecendo aquele que os pusera sãos. Quantos estão ainda fazendo a mesma coisa? Diz-nos a serva do Senhor. A terceira oração que Jesus fez e que está relatada, Jesus fez na semana da paixão, está em Mateus 26, 36 a 41. Eu gostaria de ler com você. Mateus 26, 36 a 41. Diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vemos aqui a terceira oração que Jesus fez naquela semana. E nessa oração, Jesus deixou-nos um exemplo da dependência que ele tinha do Pai. Lá no Getsêmani, ele temeu por sua própria existência. Embora no concílio celestial tivesse ficado decidido que se Adão e Eva pecassem, Jesus viria a morrer, ele lembrava perfeitamente disso, mas naquela hora o seu lado humano, de fragilidade, de temor, falou mais alto e ele quis safar-se da morte. Por isso que ele orou dessa forma. Assim também acontece conosco.
Há momentos da nossa vida que nós não queríamos passar por eles, mas temos que passar. E nesta hora é bom nós lembrarmos desta oração humilde de Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus, além de santo, era humano e provou a humanidade ao preço das suas próprias lágrimas. Esta oração de Jesus dá-nos a consciência também da nossa fragilidade, da nossa dependência de Deus. Seria muito bom evitarmos todos os cálices amargos, mas se a vontade do Pai deve ser feita, que bebamos os cálices amargos da vida, porque não há vitória sem lutas e muito doce torna-se o sabor da conquista. É bem assim, é o que nós vimos na lição de hoje, né? Muito bonito, sabermos esperar no Senhor. Há um texto no Desejado de Todas as Nações que eu acho muito bonito. Diz assim: o tremendo momento chegara, aquele momento que decidiria o destino do mundo. Cristo podia recusar beber o cálice amargo, reservado ao homem culpado. Ainda não era demasiado tarde, então decidiu salvar a humanidade. Ele podia simplesmente não morrer, não é? Eu sou Deus, eu criei o mundo, vou extinguir o planeta Terra, este planeta que é o único que caiu em pecados, e com o meu poder, poder do Pai, com o poder do Espírito Santo, nós vamos restaurar de uma outra forma e tudo voltará como era antes. Mas não, ele resolveu salvar a humanidade. Você deve dar graças a Deus, e eu também, porque nós temos a possibilidade de irmos para o céu, de vivermos a eternidade. Esta é a verdadeira Páscoa, o amor de Jesus a atuar no nosso coração, o Espírito Santo a falar aos nossos ouvidos de que temos esperança, de que o céu está aberto para receber-nos quando Jesus voltar. A quarta e quinta orações de Jesus foi no próprio Getsemane. Foi a sequência, foi a repetição da terceira oração. Tanto a quarta como a quinta oração da semana da paixão, Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Quantas vezes, né, o homem com o nariz empinado, com seu orgulho, coloca a sua vontade, as suas tradições acima da Bíblia, acima de Deus, e não querem saber desse Deus criador, amoroso, maravilhoso, porque essas pessoas assumem a independência de Deus. Foi o que Lúcifer fez no céu. Por isso que o mundo está assim. Deus nos dá a oportunidade. Qual é a sua reação diante dos problemas pelos quais passamos? Nós reclamamos, nós procuramos culpados, ou assumimos os nossos erros, procuramos repará-los com a graça de Jesus, procuramos pedir o perdão dos pecados. Profetas e Reis 164 diz: Deus está disposto a conceder a seus filhos a força que necessitam para enfrentarem a prova e as tentações. Portanto, nós precisamos orar mais. A sexta oração de Jesus está em Lucas 23, 34. Jesus fez na semana da paixão. E por acaso é uma das frases que Jesus proferiu quando estava pendurado na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus já tinha dito isso aos discípulos em Mateus 5, 43 e 44, no Sermão da Montanha. Jesus tinha dito: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Lembram? Lei de Talião, Moisés assimilou essa lei também, ele adaptou isso de uma forma covarde até, Deus aceitou, no entanto, Jesus veio para requalificar, para normatizar os mandamentos, Jesus veio para trazer a nova aliança de salvação. Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Curioso que Jesus conseguiu harmonizar o seu discurso com a prática. Ele falou isso e na hora de morrer, ele assumiu. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Só Jesus mesmo para dizer isso. Uma vez um pregador, numa conversa informal, me disse: olha, tal sábado, quando preguei numa igreja, ele falou, eu fui pastor lá há
15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, depois voltei para pregar e num sábado que preguei lá, uma família toda, de 4 componentes, quando eu levantei para pregar, saiu e foi embora. Não ouviu o meu culto. E eu perguntei, mas por quê? Olha, foi uma quesilha que tivemos, um problema que foi resolvido, mas a pessoa ainda, a família ainda continuou guardando a mágoa no coração. Ele me disse assim, no céu só haverá lugar ou para o pregador ou para aquelas pessoas, se elas não se entenderem, né? Até, ou se não se entenderam. Imagino que já resolveram esse problema. Os 2 grupos não poderão estar no mesmo céu. Jesus orou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Há necessidade de perdão, necessita-se de perdão. O perdão que nasce no coração de Deus. Só mesmo Jesus para não condenar e ainda perdoar os inimigos da sua obra. No decorrer da história, em nome de Deus, muitas atrocidades aconteceram. Basta irmos na história, né? Cristãos matando judeus e muçulmanos em países cristãos, na época da Segunda Guerra Mundial, houve perseguição dos católicos romanos matando protestantes na Idade Média, os muçulmanos fundamentalistas ainda perseguem, matam judeus na Palestina em nome de Deus, né? Os judeus retalham e matam palestinianos. Os vários crimes dos islamitas fundamentalistas são sempre cometidos em nome de Deus. Enfim, Jesus, por antecipação, quando orou, já estava perdoando os pecados, os nossos pecados, todos esses pecados, e os pecados que, porventura, os filhos de Deus ainda vierem a cometer. Mas o sangue de Jesus perdoa-nos de todos os pecados. E a 7ª oração de Jesus na semana da paixão está em Mateus 27, 46. É uma expressão muito bonita que diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele orou dessa forma. Lembram que no Salmo 22, verso 1, Salmo messiânico, Davi escreveu esse salmo 1000 anos antes de Jesus nascer, mais ou menos 1000 anos antes, e ele, pelo Espírito Santo, pôde prever o que ia acontecer na cruz do Calvário, ou não, ou ele foi inspirado para revelar o seu sentimento daquele momento, pela culpa que vivia, pelos pecados que tinha cometido, ou pela perseguição que sentia, e os problemas do reino, ele exclamou, Deus meu, por que me desamparaste? E depois, Jesus, 1000 anos depois, disse as mesmas palavras, no Salmo messiânico, mas que mostra também aquilo que acontece conosco. Sabem que há momentos que nós achamos Deus muito longe de nós, distante. Achamos que Deus não nos ouve. Mas é nesses momentos que Deus está muito próximo de nós. Né? Isaías 59, 2 diz que um dos motivos porque Deus não nos ouve é por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Agora, no livro Profetas e Reis, na página 162, há um texto que eu acho extremamente lindo, da irmã Ellen White. Um texto que vem colmatar, vem preencher assim aquele momento de profunda tristeza que sentimos por alguma coisa que acontece e que temos esse mesmo sentimento que ela escreve, mas nós temos até vergonha de expressar. Mas ela escreveu. Ela escreveu assim, na experiência de todos surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento. Dias em que só predomina a tristeza e é difícil crer que Deus é ainda o bondoso benfeitor de seus filhos na terra. Há dias em que a morte pareça preferível à vida. É então nesse ponto que muitos deixam de confiar em Deus e em seu amor. Pudéssemos em tais ocasiões discernir com intuição espiritual o significado das providências de Deus, veríamos anjos procurando firmar nossos pés nos caminhos da fé. É um texto maravilhoso, é um texto profundo. E podemos tirar várias ilações. Aqui podemos dizer que uma pessoa que está em depressão sente isso. Podemos dizer uma pessoa que cometeu um pecado e que acha que não é perdoado. O pecado foi tão grande que dificilmente Deus vai perdoar.
ou então uma doença, ou um diagnóstico descoberto e que agora tem que enfrentar muitos problemas de saúde, ou perda de um trabalho, ou a separação, o divórcio. Há tantas situações que acontecem na nossa vida que podemos sentir assim: há dias em que a morte pareça preferível à vida. E há até aqueles mais zelosos, não é? Dizendo, jamais um cristão podia dizer isso, não é? Porque nós devemos amar a vida, e é verdade. Nascemos para viver e temos que mostrar sempre um semblante feliz. Mas a própria irmã Ellen White menciona que há momentos que nós vivemos, nós passamos por isso. Não é? Todos nós assistimos no lançamento em 2004 o filme de Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, e o que me impressionou mais foi o momento que aquela lágrima, a lágrima do personagem caiu e houve o terremoto. Né? E a Bíblia descreve que foi do meio-dia às 3 da tarde que ficou tudo escuro e que aconteceu, então, a morte do nosso Salvador. Então, se passamos por problemas sérios, vamos sair daqui hoje felizes, sabendo que há esperança para o nosso coração, que às vezes vive quebrantado por algum problema. E a última oração da Semana da Paixão é aquela que está em Lucas 23, 46, que diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Interessante que Jesus entregou-se a Deus na hora da morte. Ele viveu com Deus, morreu com Deus. É assim que acontece. Há pessoas que dizem, eu vou fazer a vida do meu jeito, eu vou aproveitar assim, e depois quando eu ficar idoso, me aposentar, ou tiver a vida organizada e feita, eu vou procurar Deus, eu vou procurar estudar a Bíblia e vou aceitar ser batizado. Às vezes acontece isso na nossa vida como missionários, cristãos missionários que somos. Na nossa experiência, nós vemos pessoas assim, né? Mas é ilusório. Beethoven, grande compositor, né, e surdo, quando todos estavam à beira do seu leito de morte, momentos antes de morrer, ele disse assim: no céu eu poderei escutar. John Bunyan escreveu aquele clássico, O Peregrino, né, uns 3 ou 4 séculos atrás, e quando todos estavam ao redor do leito de morte, ele disse assim: não chorem por mim, logo estaremos juntos. Agora também tem o sentido contrário. O ateu Thomas Paine, membro de uma família incrivelmente corrupta aqui da Europa, alguns séculos atrás, quando ele estava para morrer, ele disse assim: orem por mim. Não precisa, porque eu sei que Deus não existe. Isso para dizer que as pessoas morrem como vivem. Se vivemos com Deus, morremos com Deus. Se vivemos sem Deus, na hora da morte, a pessoa também não vai procurar Deus. Há exceções. Nós não podemos julgar, nós não sabemos, mas normalmente é assim. Quando a pessoa representa gestas, o malfeitor do lado esquerdo, com o coração endurecido, só mesmo um milagre no fim da vida. No céu vamos ter surpresas, só Deus é que pode dizer quem é salvo, quem não é, não há dúvidas, mas vamos ter surpresas. Mas normalmente é assim. Eu gostaria de apelar a cada um de nós, não é? Para analisarmos como é que está a nossa vida espiritual. Como é que está a nossa devoção. Quanto tempo do dia nós passamos em comunhão com Deus, em relacionamento, em oração com Deus. Quando olhamos para a cruz, quem é que nós vemos lá? Um Cristo amoroso que desceu do céu, um Deus Salvador que veio e morreu para nos salvar, ou um personagem histórico que apareceu e lá está. Somos sensibilizados, somos tocados pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 5, 7 diz: Cristo é a nossa Páscoa que foi sacrificado por nós. 1 João 1, 7 diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Apocalipse 22, 14 diz: felizes os que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Deus abençoe você e a mim. Que tenhamos uma verdadeira, feliz Páscoa. Jesus nascendo no nosso coração
Jesus transformando a nossa vida, seu sangue nos lavando e nos purificando de todos os nossos pecados, e nos proporcionando uma nova oportunidade, um novo amanhecer na nossa vida de crescimento espiritual, de relacionamento com Deus, de relacionamento com os irmãos e também de missão, visando o próximo que ainda não ouviu falar desse Jesus maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Amém.